Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Roque, meus amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, brother? Eu vou bem, graças a Deus, e vocês aí? Tudo na Santa Paz. Tudo na Santa Paz sempre, Rodney. Bom dia, na querido. Santa Paz. Olha, felizes por você estar conosco hoje. É recíproco, é recíproco. Muito sucesso, tudo de bom e que tudo transcorra na mais perfeita tranquilidade. Já recebi a pauta aqui e hoje nós vamos intercalar a pauta com músicas, porque Rodney fica... Ah, enquanto você vê, eu vou escolhendo música, vai falando com ele. Vai escolhendo música, eu não sei. A MP da Voz do Brasil não foi votada no Congresso, meu amigo? Infelizmente não, né? Com todo esse barulho aí em torno das eleições presidenciais, legislativas, então tinha aí uma MP da Voz do Brasil que flexibilizaria, né, a transmissão da Voz do Brasil, não tornaria mais o programa obrigatório às 19 horas, mas ele poderia ser transmitido pelas emissoras entre as 19 e as 22 horas, mas infelizmente essa MP acabou de perder a validade no último dia 1º, e agora a grande esperança aí dos radiodifusores é um projeto que já existe lá no Congresso Nacional da deputada Perpétua Almeida, é o projeto de lei 595/03. Ele já foi aprovado em todas as comissões temáticas do Congresso, já está indo lá para o plenário, talvez vai ser votado apenas na próxima legislatura. Então a Voz do Brasil vai ter que esperar um pouquinho mais, né? A medida provisória, a qual todo mundo esperava que fosse votada agora, é a 648/14. Infelizmente, devido aí também ocorreram obstruções também, né, João? A gente noticiou aqui que vários deputados trabalharam firmemente para isso, e deputados aí de partidos que estão tentando se apresentar aí como a nova política. Enfim, a questão da Voz do Brasil vai ficar aí para a próxima legislatura, meu caro. Rodney, Oi. Antes deixa eu fazer um agradecimento aqui. Sim. Nós estamos sendo ouvidos pela assessora de imprensa Ana Paula Soares, do Sindicato do Comércio Varejista, da Associação dos Engenheiros do ITA, da Associação Paulista de Medicina e amiga de longa data do Dr. Edinardo de Paula Santos, nosso querido e dileto amigo. Ana Paula, um grande abraço a você, sua audiência só nos valoriza e nos dá muito mais responsabilidade por isso. E eu gostaria já de, no ar, convidá-la para uma entrevista dentro da sua disponibilidade, dentro do tempo que você tenha, para que você venha até o estúdio e nos dê uma entrevista, porque vai valorizar muito o programa, Ana Paula. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua audiência qualificada e, olha, ficamos muito felizes com isso. Obrigado, viu? Rodney Brocanelli. Locutor Luiz Nascimento deixa a apresentação da Globo no ar, no Rio de Janeiro, por quem? Pois é, nós tivemos então essa semana, né, esse acontecimento aí no rádio do Rio de Janeiro. Então, quem tem mais de 30, 40 anos e é ouvinte aí da Rádio Globo, deve lembrar que existe o Globo no Ar, que é aquele informativo que entra de hora em hora, sempre anunciando as principais notícias do momento, né? Então é um programa muito tradicional. E no Rio de Janeiro existem lá os locutores que fazem a apresentação e eles se revezam lá em turnos. Então o Luiz Nascimento era o apresentador da parte da manhã e ele está deixando a emissora, porque diz ele que é por questões pessoais, mas a gente sabe que também a Rádio Globo lá no Rio de Janeiro tem feito algumas trocas aí de pessoal, justamente para fazer alguns ajustes aí para poder voltar a brigar firme pela liderança aí com a Rádio Tupi, mas a gente fica aí com as explicações oficiais. Então, o Luiz Nascimento fez nessa semana a sua última participação como apresentador do Globo no Ar. E isso está registrado em vídeo e tem até um momento muito emocionante, porque ele é mais ou menos comparável talvez à última edição do Repórter Esso, né, que foi apresentada pelo Roberto Figueiredo também na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Então o Luiz Nascimento teve que se segurar para conter as lágrimas, para não deixar transparecer toda a emoção no ar, na leitura de um noticiário tão tradicional. O programa vai continuar, vai ser apresentado por um outro locutor, mas nós vamos aí ter então essa troca de
de apresentadores aí do Globo no ar, e o Luiz Nascimento segue a sua carreira e tem esse registro no YouTube depois da apresentação, né, que é feita no estúdio à parte lá na Rádio Globo. Ele pegou, virou-se para a câmera, melhor dizendo, agradeceu os ouvintes e fez um breve discurso aí de agradecimento pelo prestígio em todos esses anos. Ele apresentou o programa Globo no Ar, esses boletins noticiosos, por 10 anos. Ô, meu querido Rodney, Flávio Ascar. eu sei que o Ibope não saiu ainda. Ibope não, a pesquisa que é feita, né? Isso. Não saiu ainda. Ainda não. Tá, mas você tem uma ideia de alguma se há alguma mudança, fofocas, entre aspas, no meio radiofônica? Assim, eu acho que é mais fácil, no AM, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que você ter alteração substancial nas 4 primeiras colocações do AM. Então Entendi. a gente tem lá Globo, Capital, Bandeirantes e Jovem Pan. Acho que eu vou dizer assim, então a comparação serve para as 3 primeiras, porque a Jovem Pan e a Bandeirantes estão alternando aí, já alternaram aí nessa disputa aí durante alguma época. E no FM a gente tem aí a briga entre a Nativa, a gente pode colocar a briga entre aspas, tá? Que é a Nativa, a Band FM e a Transcontinental. Então essas emissoras aí estão se alternando. Eu diria até que é empate técnico, né? Porque a distância entre essas 3 emissoras é muito pequena, né? E a gente tem também aí a alternância delas aí na ponta da tabela. Mas nós não tivemos grandes alterações não, grandes surpresas. Surpresa, como eu falei, de repente se a Globo no AM for ultrapassada pela Capital, ou então a Bandeirantes no AM chegar em primeiro lugar, agora, porque nos últimos 10, 12 anos a situação é mais ou menos essa, né? Então, a gente, bons tempos aqueles em que a Record rivalizava aí com a Globo e a cada pesquisa do Ibope era uma nova emoção, quando você tinha aí, às vezes, Record na cabeça, a Globo na cabeça, e enfim, a Capital chegou a liderar em alguns momentos aí dos anos 80, enfim, mas hoje a gente já não tem tanta surpresa, especialmente no AM. Tá. Você está dizendo aqui na sua pauta que Rádio Esportivo do Rio de Janeiro poderá ter nova movimentação. Conte sobre isso. Eu vou contar. É o seguinte, você deve conhecer, a gente já noticiou aqui, José Carlos Araújo hoje está na Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, prestando todo o seu talento aí para as transmissões esportivas, ao mesmo passo que o Luiz Penido é o titular de esportes da Rádio Globo atualmente lá no Rio de Janeiro. E qual é a grande movimentação que pode acontecer? Na verdade, é uma movimentação que poderia deixar tudo como estava há uns 4, 5 anos. Ou seja, o José Carlos Araújo de volta à Rádio Globo do Rio, ele levando aí toda a sua trupe com o Gerson, Gilson Ricardo e outros companheiros, e o Luiz Penido, que hoje está na Rádio Globo, voltaria a ser o narrador principal da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, seria mais ou menos uma mexida, mas que colocaria todas as peças aí nos seus respectivos lugares aí de 4, 5 anos atrás. Acho que a saída do José Carlos Araújo da Rádio Globo não deu muito certo. Ele passou pela Bradesco Esportes do Rio de Janeiro, mas só que a emissora lá no Rio de Janeiro ela não tinha uma grande penetração lá na rádio, lá na cidade, no município do Rio de Janeiro, e aí ele resolveu ir para a Transamérica. Está lá, refez Copa do Mundo, está com as suas transmissões, mas ainda não tem aquela grande repercussão de outrora. Então, significa que, às vezes, não é só o carisma do narrador, o veículo conta muito. Então, e a Rádio Globo tem uma ótima relação e quer voltar aí a disputar a liderança, uma coisa que a gente já vem falando, a gente até falou aí anteriormente. A Rádio Globo quer voltar a disputar a liderança no Rio de Janeiro, quer retomar essa ponta da tabela, e para isso vai buscar aí um dos seus apresentadores, um dos seus comunicadores aí de maior prestígio no passado, Flávio. Olha, o Rodney, continua o roda-roda então nas emissoras de rádio, vai continuar. Lá no Rio de Janeiro esse papo é muito forte, a gente vai ter esse roda-roda, mas é o mercado, né? O mercado, infelizmente, é assim mesmo, né? Às vezes, enquanto em alguns lugares, como São Paulo, você tem até certo ponto uma coisa mais ou menos tudo no mesmo lugar, uma coisa bem tradicional, no Rio de Janeiro você tem essa troca vertiginosa aí de profissionais. Mas por quê, hein? Assim, a Rádio Globo está tentando voltar aí à liderança, João. Lá no Rio de Janeiro ela monopolizou a liderança da audiência por muitos anos. Aí quando eles foram fazer aquele projeto da Rádio Globo Brasil, que era aquele projeto de rede,
rede nacional, unindo várias capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e outras praças, isso acabou afugentando um pouco o público carioca, o público do Rio de Janeiro, que tem lá o seu hábito. Gozado que aqui em São Paulo, o público aqui ele é mais receptivo a essas questões de programas em rede, especialmente quando a cabeça de rede não é aqui. Lá no Rio de Janeiro é diferente. A Rádio Globo tinha muitos horários que não eram comandados pelo Rio de Janeiro, era comandado tudo aqui de São Paulo. E isso acabou afugentando o público carioca, que migrou para a Rádio Tupi. A Rádio Tupi não tem projeto de rede, é uma rádio eminentemente regional, fala para o Rio de Janeiro, e isso acabou conquistando essa fatia de ouvintes que ficou insatisfeita com esse projeto da Rádio Globo. Então, essa é a situação do Rio de Janeiro. Então, agora, o que a Globo quer? Ela quer uma contraofensiva, então quer trazer de volta quem já saiu e quem fez muito sucesso nas transmissões esportivas, meu caro João. Mas você acha que essa volta volta com o mesmo ímpeto, com a mesma audiência que tinha ou não, Rodney? Olha, a Globo tem uma máquina interessante lá no Rio de Janeiro, né? Tem televisão, tem como promover, né? Então, essa volta pode dar muito certo, né? E a gente também não pode esquecer o seguinte: o José Carlos Araújo, a Globo tem uma penetração muito nacional, né? Então o AM lá, a frequência do AM no Rio de Janeiro, que ela utiliza, eu não sei como vai ficar isso depois da migração, mas os 1280, eles chegam bem longe lá, bem longe do Rio de Janeiro. Então ele tem uma penetração nacional intensa, e o José Carlos Araújo é um nome de rádio em nível nacional. Então ele tem ouvintes no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e até aqui mesmo no interior de São Paulo, onde o sinal da Rádio Globo chega bem. Então, é um nome que tem público, tem bastante público, e a Globo está apostando nisso para retomar a liderança. Mas, Rodney, eu também vi uma notícia, que não de rádio, mas de televisão. Nunca a Record esteve tão colada na Globo como está agora, viu? Eu acho que já teve mais, João. Eu acho que já teve mais. Agora, o SBT teve uma crescida aí, né? O que acontece? A Igreja Universal parou de investir na Record, né? Então agora a Record tem que andar pelas suas próprias pernas. Era um projeto que eles já iam colocar em prática há muito tempo, né? No começo, a Igreja Universal foi colocando dinheiro, mas a ideia era tirar um pouquinho para a Record sobreviver sozinha. Mas, Rodney, a diferença das 7 à meia-noite da Record para a Globo é de 1 ponto. Em determinados horários, né? Tem a questão do Cidade Alerta, que é um programa que encosta na Globo, outras atrações acabam encostando na Globo, mas isso no horário nobre. Agora, em outros horários, o SBT tem ganho aí da Record. Então, eu acho que a disputa pelo segundo lugar está muito mais interessante do que a disputa pelo primeiro. No domingo, mesmo com a Fazenda agora, esse reality show que a Record colocou no ar, mesmo no domingo, o Silvio Santos tem ganho dessa atração aí que a Record colocou para tentar abocanhar uma grande fatia de audiência. Então, eu acho que a disputa pelo segundo lugar está muito mais interessante do que a disputa pelo primeiro. Quer dizer que você acha que está chegando então, Como é que é? Olha, eu tenho aqui alguns índices que eu vou passar para você do Real Time. Deixa eu ver como é que está aqui, peraí. Tarará. Onde é que está isso? Às 15h15, Globo 10.5, Record 9.4, SBT 4.4, Bandeirantes 1.7. Que horas foi isso? Às 15h15. De que dia? De ontem. De ontem. Sim, mas é um retrato da audiência. Agora, por exemplo, a gente sabe que em outros horários a Record tem mais dificuldade em ficar colado na Globo. Deixa eu dar outro dado para você. O programa Domingo Show, comandado por Geraldo Luiz, marcou 9 pontos ante 9,7 da Globo e 5,6 do SBT. Mas não é um horário nobre, né? O horário nobre, que é o que atrai mais o mercado publicitário, ainda a Record ainda tem uma vantagem muito grande em relação à Globo. Então,
Claro, existem esses horários, esse programa do Geraldo Luiz, e tem outro detalhe, João, esse tipo de programa, tipo Domingo Show, é programa que dá audiência, mas não dá muito faturamento. Ah, não dá, é que nem programa policial. Cidade Alerta, Brasil Urgente são outros exemplos, embora hoje, essa semana agora, aquela empresa Friboi já esteja fazendo ações comerciais nos intervalos do Cidade Alerta, até porque o programa ele deu uma amenizada aí no seu tom. Então eu acho que justamente aquelas brincadeiras que o Marcelo Rezende faz com o Percival, justamente é para amenizar o tom do programa, que é muito pesado em alguns momentos, e para atrair anunciante. Que é isso? Que é isso? Ah, é isso aqui que está aberto. Desculpe. De vez em quando eu faço essas coisas mesmo, mas é culpa do Fufunha, viu? O Fufunha só me sacaneia, daí você abre o que não deve abrir, essas coisas miseráveis do Fufunha. Eu não sei como é que eu suporto o Fufunha, viu, Rodney Brocanelli? E a questão da câmera, você já resolveu? Vai ter uma câmera só no Fufunha? Vai, o Albert está aqui conosco, vai ter uma câmera só no Fufunha, e nós vamos tomar algumas providências. Por exemplo, nós vamos entrar em contato com creches e vamos ver quanto eles nos pagam para transmitir o Fufunha e podermos assustar uma creche com umas 300 crianças, né, Flávio? Você acha que o Fufunha dá conta? Não. De assustar a criança? Assustar a criança, sim. Dá, sim, Flávio. Ele cobra barato, acho que é R$150, uma coisa assim. É baratinho. Bom dia, Zildete Montiel. Bom dia, Zildete, estou querida. ouvindo há um tempo, está ótima. Ótima é você, Zildete. Você que é ótima. Diz aqui o José Carlos Coelho que na Finlândia o consumo de álcool é enorme, mas ninguém bebe durante o dia. No inverno o sol dura de 3 a 4 horas por dia. É terrível. Rodney, você já pensou fazer programa de rádio no inverno na Finlândia? Olha, assim, em lugares frios, né, em lugares assim com inóspitos, né, como por assim dizer, o rádio é um grande companheiro, né, então eu acho que o rádio, se todos nós nos mudássemos lá para a Finlândia, claro que teríamos que falar e dominar muito bem o idioma, né, você, o Flávio, o Fufunha também podia ir para lá, nós estaríamos aí nas primeiras colocações, porque, assim, já que as pessoas não conseguem sair de casa, não tem sol por muito tempo, as pessoas ficam mais intocadas, né, intocadas dentro de casa, e eu acho que rádio, internet, web rádio são excelentes companheiros para momentos como esse. Agora, você já imaginou o Fufunha falando finlandês? Olha, deixa eu informar o seguinte, quem quiser nos ver, coloque na câmera externa, é isso mesmo, Albert? Põe na câmera externa porque o Albert fez algumas modificações aqui, porque algumas câmeras deram problema. Então coloque na câmera externa, é isso mesmo? Ou vai mudar para todo mundo? Vai, então ele está mudando aqui, ele está renomeando para a câmera estúdio. Agora, para o ouvinte também? O ouvinte entra na câmera externa que vai nos ver aqui. Zildete, ponha no câmera externa que você vai nos ver, me avise que eu faço tchauzinho para você, tá, Zildete? Oi. Deixa eu só então avisar, né, para quem está acompanhando esse programa pelo blog Rádio Amantes, que é bem depois da sua transmissão original, que é a Showtime, showtimeradio.com.br, tem lá a possibilidade de câmeras, né? Então é possível assistir o estúdio. Sim. É possível ver Flávio Ascar, João Alckmin, mas eu ainda estou aqui nessa campanha para que o Fufunha também tenha a sua câmera exclusiva, aí todo mundo possa acompanhar a operação aí do ar. Claro. Bom, desde que o Marcelo Tibério me garanta que o Albert vai colocar uma câmera aqui com Photoshop integrado, que é para não espantar muito as pessoas quando olharem para o Fufunha. É verdade. Tem que ter Photoshop integrado. Fala. Deixa eu fazer um agradecimento. Ontem eu estava muito enrolado, eu não pude mandar o áudio para vocês, mas sim, eu queria agradecer de público ao Flávio Guimarães pela mensagem que ele me deixou no blog dele. Muito bonita. A ideia inicial deste primeiro programa aqui na sexta-feira era trazê-lo para uma entrevista. Fiz o convite, ele declinou, ele explicou os seus motivos, não tem problema, a gente entende. O dia que ele quiser, de repente, se um dia ele quiser mudar de ideia, o espaço aqui da Showtime, do Rádio Amantes do Ar, estará aberto. Mas eu quero agradecer pelo fato de ele ter gravado uma mensagem em áudio para
explicar os motivos pelos quais ele não aceitou a entrevista, e isso muito me honra, porque é uma possibilidade de podermos ouvir novamente a voz a bela voz de um dos grandes profissionais aí do rádio e da televisão brasileiro, que é uma pessoa que já teve passagens por TV Cultura, Rádio Bandeirantes, Rádio Band News, Rádio Transamérica, enfim, é um vastíssimo currículo aí que tem o Flávio Guimarães. Então eu agradeço pela deferência com esse nosso trabalho. Então a entrevista não saiu, mas essa mensagem já deixa a gente aqui muito honrado. Ele foi extremamente elegante, extremamente gentil. Voltamos a apresentar Prime Time. 29 para as 10 agora, esse é o seu Prime Time na Rádio Showtime. Está 17 graus, estão 17 graus lá fora. Fala, Rodney, meu querido. Ô, Flávio, deixa eu fazer um agradecimento, né? Claro, fique à vontade. Todos esses anos de Rádio Amantes, e todos esses meses de Rádio Amantes aqui no ar, a gente tem uma colaboração muito intensa de outros sites, outros blogs de rádio, os quais a gente pega as notícias aqui para fazermos a análise, tentar destrinchar a notícia. Então eu quero mandar um abraço pro pessoal do Rádio de Verdade, Tudo Rádio, o Anderson Chene, o Adriano Barbeiro no Bastidores do Rádio, que cada qual aí com o seu nicho aí fazem um belo trabalho aí de divulgação das notícias do rádio, e muitas vezes a gente acaba utilizando o material desses sites para podermos fazer análise aqui das notícias nesse Rádio Amantes no ar. Então eu quero agradecer a todos eles, e o convite está aberto aí para o Xene, se quiser voltar aqui para dar uma entrevista, o Barbeiro, o pessoal lá do Rio de Janeiro, do Rádio de Verdade, para a gente poder trocar ideias sobre esse veículo fantástico, maravilhoso que é o rádio. Eu acho legal você agradecer, porque tem muita gente tá pitando, Fofinha. Tem muita gente que usa o UOL, as páginas da internet, e nunca diz de onde foi retirada a fonte. Eu acho muito bacana o que você faz. É só apita do Flávio. De mais ninguém apita. Ô Flávio, deixa eu só te falar, às vezes o contrário acaba acontecendo, né? Sim. Esses sites, os grandes portais, né, como o UOL e o IG, acabam utilizando o material que a gente divulga sem dar os créditos. Concordo com você. Recentemente agora a gente teve essa questão da polêmica, né, da briga do Milton Neves com o José Luiz da Atena, né, e eu consegui o áudio de da pessoa que teria sido o pivô de toda a confusão, que é um comentarista lá de Curitiba chamado Capitão Hidalgo. Ele jogou futebol, jogou até no seu Corinthians, você deve lembrar dele. Jogou lá na época da fila, né? E então ele deu um depoimento breve sobre toda essa questão num programa de rádio lá em Curitiba. Eu peguei esse áudio, postei no Rádio Amantes, tudo explicadinho, bonitinho. Aí no dia seguinte aparece o portal IG, pega lá o áudio que eu gravei no player que eu coloquei lá no YouTube, divulga e não dá nenhum tipo de crédito, né? Porque infelizmente esses portais não tem mais aquele serviço de rádio escuta, né? Então a gente sabe que todas essas redações são enxutas, né? Então e não tem respeito também, né? Se eles investissem na questão da rádio escuta, eu acho que eles teriam muito mais conteúdo aí para poder fornecer para os seus ouvintes. Mas essa é uma outra questão. Então eles pegaram o áudio que eu divulguei e sem dar mínimo de crédito, sem falar assim, olha, o áudio foi postado pelo blog Rádio Amantes e tal. Infelizmente é uma pena que nem todos ajam de uma forma decente. Tenham ética. Verdade. Tenham ética. Verdade. Agora, o Rodney, me diga uma coisa. Eu estou vendo as emissoras de rádio cada vez piores e o Flávio deu uma notícia ontem de que a Estéreo Vale, que foi sempre um marco em São José dos Campos, vai deixar de ser uma rádio jovem para combater a Ótima FM aqui e passar a tocar só pagode. Não vai adiantar nada porque a Ótima já está firmada como rádio e você tirar os ouvintes da Ótima não vai tirar. Mas olha, é muito triste isso que está acontecendo, viu, Rodney? A Ótima que é do Celso Portiolli. Exatamente. Né? Exatamente. É uma pena, né? Que antigamente, eu lembro que nos anos 80, final dos anos 80, a partir de 85, teve um fenômeno muito curioso aqui no Daí de São Paulo, que é a segmentação. Então a gente tinha rádio de todos os tipos. Nós tínhamos aí 87 a 89 a 97 como rádios de rock, a Eldorado como uma rádio adulta, tocava jazz,
Aí nós tínhamos outras rádios, tinha rádio dedicada a country. Então, enfim, o ouvinte tinha opção, tinha variedade no rádio. Agora, infelizmente hoje, se você vai copiar uma rádio que está fazendo sucesso, é um risco muito enorme de se quebrar a cara. Porque a rádio já está firmada, chegou antes, já pegou uma fatia do público. Então tenta investir numa outra fatia de público que é fiel e que tem poder aquisitivo para, de repente, você poder fazer a venda dos seus espaços comerciais e fazer com que os anunciantes falem com aquele público que você já tem. Então é uma pena que de repente isso aconteça, que você não tenha mais essa questão de variedade, você tentar buscar um outro tipo de público para até você garantir a sua sobrevivência. Não, eu acho que não é só isso não, viu? É a mais absoluta incompetência de quem dirige essas rádios. Verdade. É uma falta de criatividade. Olha, Verdade. Eu não vou dizer aonde foi, porque eu tenho muito respeito por colegas de rádio. Mas eu, inclusive, liguei na hora para o Flávio, eu estava indo para casa e passei por determinada rádio ouvindo no carro. E vi o locutor apresentar o seguinte: agora, Cassé and Sunshine Band, e deu o nome da música. Bom, aquilo me arrepiou. Isso porque não foi uma rádiozinha, é uma rádio conhecida, viu? Sabe, é a mesma coisa que há anos atrás, Flávio e eu sabemos disso, um locutor vai para o ar e diz, agora com John Lennon, Instant Karma, um instante, calma. Sabe, é difícil, viu, o Rodney, está muito difícil. A Zildete Montiel fez uma belíssima entrevista com o Vizarro, que você inclusive publicou, e ele também é um dos que anda extremamente chateado com esse tipo de coisa, porque, olha, tá ruim o negócio, meu amigo. Tá ruim, tá complicado. A formação hoje do profissional que está chegando às emissoras de rádio é deficiente. Então, eu acho que hoje você está se valorizando muito mais a desenvoltura do profissional do que o conteúdo que ele tem. Então esse é um grande problema. Desenvoltura é um fator fundamental para o sucesso de um profissional. Só que não é tudo. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento histórico, porque uma hora você vai precisar, vamos de repente dar uma pane na mesa, às vezes o locutor pode preencher aquele espaço contando a história da música, dando um depoimento. Pode esquecer. É uma pena que não tem mais isso, mas infelizmente hoje existe essa deformação na formação do profissional, Flávio. O problema, Rodney, é que inventaram esse maldito computador, esses programas para computador. Na minha época, na época do Fufunha, Eloy Moreno, Paulo Ramalho, o João lembra muito bem disso porque ele esteve na rádio. Nós tínhamos 4 cartucheiras, 2 máquinas de rolo para poder manipular, 2 tocadiscos. A gente tinha que fazer tudo ao vivo sem errar. Hoje qualquer idiota, qualquer imbecil trabalha em rádio. Mas conhecimento musical, zero. Eu acho que não. Simples. Eu acho que não. Simples. Eu discordo de você. Hoje em dia é falta de interesse, porque o cidadão, se quiser saber quem é Archibald and the Trells, ele abre o Google e pode dar a história da música. É que as rádios não querem. Naquele tempo nós não tínhamos informações. Não existiam informações. Mas a gente sabia. Alguma coisa. A gente sabia alguma coisa, porque é claro que eram pouquíssimas rádios que tinham a capacidade de receber uma revista chamada Billboard. Não. Todo mês chegava na rádio. Sim. Então a gente tinha esse tipo de conhecimento. Mas mesmo assim, pouco. Mas é que tá. O conhecimento que a gente que a gente tinha era dividido entre as pessoas que já vinham ouvindo música há muito tempo. Mas veja bem, quando saiu Legião Urbana, todo mundo, inclusive você, Legião Urbana, pensou que fosse Gerry Adriane. Claro, por quê? Porque a gravadora não divulgou nada. Nós não tínhamos informações, Rodney. Hoje você tem informação para tudo. No Google é só você dar uma peneirada, porque o Google também não é confiável, mas você chega lá. E outra coisa também, quanto à questão do Legião Urbana, do jeito que ele cantava, todo mundo achava, por quê? Porque as gravadoras não faziam esse tipo de divulgação. Quando a gente começou a tocar, viu que não era, mas quem é esse cara? Aí sim chegou o release do disco dizendo, não, olha, quem canta é fulano de tal, a banda é assim, veio de Brasília, etc, etc, etc. Muito tempo depois. Era sempre assim, você sabe disso. As músicas, os discos que vinham de fora eram divulgados. Vamos deixar o Rodney falar, porque o horário é dele. É verdade. Fala, Rodney. Não, mas o papo tá bom. Agora eu só queria dar uma notícia. Acabou de sair, tá no blog do meu grande amigo
Anderson Chene, Jovem Pan contrata comentarista. Vou ler aqui o texto que ele publicou. Quem é, hein? Surpresa, vamos lá. Tem vinheta de mistério aí? Não tem. Tchan, tchan, tchan. Vai lá, Flávio, vamos fazer junto. Tchan, 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 tchan. O faro dos tambores, vai! Um dos destaques do Rádio Esportivo de São Paulo passa a integrar agora, em outubro, o bom time de esportes da Rádio Jovem Pan. Bruno Prado deixou a 105 FM e foi contratado nesta quinta-feira pela Jovem Pan. Além de comentarista, ele terá a oportunidade de apresentar em programas na emissora. O jornalista ocupará a vaga de Tiago Mendonça, que está deixando a empresa. Além da Pan, Bruno Prado seguirá trabalhando na Rede TV e no Portal Terra. Bruno Prado foi o mais novo comentarista do rádio de São Paulo em 2005, então com 19 anos, quando ele passou a integrar a equipe de esportes da 105 FM, emissora responsável pelo seu crescimento profissional, onde ficou 9 anos. Nessa emissora ele ganhou notoriedade e o troféu de revelação da ACESP em 2008. Profundo conhecedor e estudioso do futebol internacional, o Bruno trilhou sozinho o seu espaço, por isso raramente é chamado de filho do Flávio, que é o Flávio Prado, o pai do Bruno. Muito pelo contrário, tem gente que nem sabe que seu pai é o seu maior incentivador. Flávio Prado é comentarista e apresentador do programa No Mundo da Bola, da Jovem Pan, e aí o Anderson Chene comenta aqui. Sem dúvida, essa foi uma excelente contratação da Jovem Pan. Então, a Jovem Pan reforçando esse departamento de esportes, né? Na semana retrasada, nós tivemos aí a saída do Rogério Assis, que era um narrador que estava na emissora há 14 anos, e hoje a gente tem aí a contratação do Bruno Prado, informada em primeira mão pelo Anderson Chene, no seu blog chenenocampo.blogspot.com. Então, realmente, aí uma movimentação no Rádio Esportivo de São Paulo. E o Flávio tem aqui uma informação, que o mais jovem foi Carlos Tausen, que com 17 anos colocou a rádio Cidade do Rio de Janeiro no ar. Aos 77, 19 colocou a Transamérica em São Paulo, e a 21, 22 a rádio Cidade em São Paulo. Mas tinha 17 anos quando o Paulo Ramalho tinha quantos anos quando colocou a Cidade no ar? Não, a Cidade não, Paulo Ramalho, a Estéreo Vale. Na realidade, ele foi depois que foi criada a Estéreo Vale. Tá, né? Mas ele tinha quantos anos quando ele se tornou coordenador? A mesma idade que eu, em 77, 78 ele entrou na rádio. Era um jovem. Se não me engano, era 21 anos, uma coisa, 22 anos, uma coisa assim. Então era todo mundo garoto, você, o Paulo, o João... O Eloy também começou junto com a gente, o Araújo, que infelizmente não sei onde ele foi parar. Essa turma toda, o Tony Lima, que passou um tempo na rádio, depois acabou sendo off da Globo, etc. Da Globo. Depois sumiu, esse pessoal some. Todo mundo desaparece. É porque é o que disse Roberto Wood. É o que disse o como é que é o nome dele, o entrevistado da Gildete, o Ângelo Vizarro. As pessoas vão se desencantando com o rádio. De certa feita, Ferreira Martins disse a Flávia e a mim: eu não quero mais saber de rádio, porque o mundo publicitário me trata muito melhor que a rádio. Verdade. Mas, João, tem um componente aí, não é só tratar bem na questão do trato pessoal. Financeiro, né? também. Financeira claro. Também. Sim. Rádio, infelizmente, hoje, muita gente gosta do veículo, é apaixonada por ele, mas é um veículo que paga mal, né? Verdade. Muito mal. A rádio em comparação com os jornais e até a emissora de televisão paga muito mal. A melhor rádio que pagava nos anos 90, a melhor rádio que pagava era a Rádio Cidade. Um locutor chegou a ganhar 7 mil por mês. Hoje é a Antena 1 que está com um salário em torno de 7 mil. Hoje a Antena 1, o Davi me disse isso. Está em torno de 7 mil a Antena 1. Paga bem. A Antena 1 paga muito bem. A Disney paga bem também, estou sabendo. A Disney deve pagar bem. Paga bem só. Acabou. Mas o resto, vai trabalhar com o Paulo Abreu. É ruim, tô fora. Vai trabalhar com o Paulo Abreu. Nem que ele pagasse 15. Deixa eu mandar um abraço então pro Anderson Chene. Por favor. Que tá curtindo aqui a programação da Showtime. E ele acabou de dar então mais um furo aí de reportagem no rádio, anunciando a ida do comentarista Bruno Prado para a Rádio Jovem Pan. Vai apresentar programas, atuar como comentarista, enfim, eu acho que o Flávio Prado deve estar muito feliz, né? Porque vai poder trabalhar ao lado do filho dele. A gente sabe o quanto o Flávio batalhou para inserir aí seu filho no mercado de comunicação, realmente. E é uma pessoa que tem talento, é uma pessoa que realmente tem conhecimento futebolístico, e eu acho que é uma parceria que pode dar muito resultado. Eu não sei se é o Tutinha que escolhe, mas ele tá peitudo.
Olha, eu acho o seguinte, acho que ele está arriscando legal. Como é que é o nome daquele cidadão que ele contratou lá, que faz um programa à tarde, o Rodney? Na Jovem Pan? É. O Reinaldo Azevedo? Reinaldo Azevedo, para mim foi um erro. Por quê? Aliás, tem, assim... Não sei, não semana ouvi. passada você falou, né, que Sim. o Reinaldo Azevedo era muito PSDBista e É. conheço gente que não concordou com essa sua análise, mas assim, eu não diria que ele é PSDBista, mas eu acho que ele fala com um público que é mais conservador, que não é tão liberal, que prima aí pelo tradicionalismo. Eu não diria que ele tem essa cor partidária, mas ele fala com esse nicho de mercado. E é uma saída que alguns veículos e órgãos de comunicação estão se utilizando justamente para conseguir ter audiência, né? Falar com determinados públicos e, infelizmente, falar aquilo que eles querem ouvir. Olha, eu sou absolutamente conservador, não nego isso. Se morasse nos Estados Unidos, votaria nos republicanos. Se morasse na Inglaterra, nos conservadores. Se morasse na França, na filha do Jean-Marie Le Pen. Então, eu sou conservador, só que eu não tenho coloração ou filiação partidária. E o Reinaldo Azevedo, é só ler as crônicas dele na Veja Virtual, que vocês vão ver a defesa inconteste que ele faz do PSDB. Eu costumo reconhecer aqui o que faz de bom o PSDB, o que faz de mal o PSDB, o que faz de bom o PT, o que faz de mal o PT, o que faz de bom o PMDB, o que faz de mal o PMDB. Ele não. Ele vive em função do PSDB. O PSDB para ele é a panaceia para todos os males. E isso para mim é uma coisa que chega a ser assustadora, Rodney, porque eu acho que se a rádio, ou ela assim, eu concordo com os americanos. Você tem o direito de escolher um candidato a presidente, desde que seja claramente. O New York Post escolhe o seu candidato a presidente, e assume, olha, o nosso candidato é fulano de tal. O The Times escolhe o seu candidato, mas não ficam atrás das cortinas. Então, o público sabe quem apoia quem. No Brasil isso não acontece, Rodney. As rádios omitem isso. Isso é um problema sério. Rádios, jornais, revistas e emissoras de televisão. Exatamente. Não apenas as rádios. Infelizmente, existe muito essa confusão. Eu concordo com você. Eu acho que os veículos têm essa liberalidade de poder anunciar quem agrada mais a eles como veículos, mas eu acho que não pode haver essa confusão no noticiário. E isso aqui no Brasil serve tanto para veículos que, entre aspas, estão alinhados com o PSDB e veículos que estão alinhados com o PT também. Isso acontece muito na internet também, com os blogs e perfis no Twitter. É uma coisa que é assustadora, João. Eu acho que deve ser por medo também, que não assumem. Eu acho que não. Teve um camarada que montou uma série de coisas aí da Dilma Bolada. Tá. E agora recebeu 500 mil reais como ajuda de custo, porque ele disse que ia retirar a Dilma Bolada do ar e outras coisas mais, mas recebeu 500 mil reais para continuar com a Dilma Bolada. Isso foi noticiado em todos os órgãos de imprensa. Sim. Quer dizer, então seja claro, olha, eu apoio a Dilma, eu sou fã da Dilma, eu gosto da Dilma, eu estou com a Dilma. Seja claro, seja objetivo. Ou estou fazendo também em forma de sátira. Não gosto dela e estou satirizando, ponto. Exatamente, mas você tem que gosto esclarecer dela. que é coisa que não fazem aqui, nós fazemos. Pois é. Correto, Rodney Brocanelli? Exatamente. Eu acho que você tem que deixar tudo às claras, mas infelizmente aqui no Brasil as coisas são de forma diferente. Bom, Rodney, amanhã estaremos juntos novamente no horário habitual de todos os sábados, o Rádio Amantes no ar. Na sexta-feira que vem, novamente, Rodney Brocanelli com a edição especial do Rádio Amantes. Um grande abraço para você e até amanhã, Rodney. Então é isso aí, João. Quero agradecer ao pessoal que esteve aí na escuta e agradecer mais uma vez por esse espaço em que a gente vai poder falar bastante sobre rádio. Para as próximas semanas quero trazer convidados para a gente poder discutir um pouco mais, aproveitar até o tempo estendido para a gente poder contar histórias, analisar esse veículo que realmente é muito apaixonante, meu caro João. Olha, e se você estiver por aí na quarta-feira que vem, vai estrear a Miriam Campanhã, falando sobre a região de Atibaia, toda a região dela.
Bacana. Então fica a dica aí para os leitores do blog Rádio Amantes no Ar, até porque esse áudio estará ou já está no blog Rádio Amantes. E também na quinta-feira estará conosco, todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas, Zildete Montiel. Isso. E parece-me, se eu salvo engano de minha parte, que a semana que vem ela estará entrevistando como é que é o nome dele, Flávio? Marcos Rummel? Marcos Rummel. Vai estar entrevistando o Marcos Rummel às 9 horas aqui pelas ondas da Showtime. Que dia da semana, então? Quarta-feira, estreia de Miriam Campanhã, com as... Me Indica, né? Me Indica ou Dicas da Mi. Aí ela não decidiu ainda. Nós já decidimos, Dica da Mi. Dicas da Mi. Ela pediu minha opinião, eu preferi o Dicas da Mi. Ele não pode o quê, Ele não pode o quê? Quem está falando? Não. Falando o quê? A Zildete está falando, ele não pode. Ele vai confirmar ainda. Tá. Ele vai confirmar. Legal, Tá. Zildete. Mas, de qualquer maneira, com ou sem entrevistado, nós teremos o prazer de ter Zildete Montiel. O que interessa é ter Zildete Montiel. Lógico, o resto... O resto é o resto. Tá? Como que interessa é ter o Rodney Brocanelli. Um abraço, Rodney. Outro abraço, João, e amigos ouvintes da Showtime, e até amanhã. Abraço, querido. Até amanhã.